Olá! Nesta quinta-feira, dia 3 de julho, nós celebramos, junto com a igreja, no mundo todo, a festa de São Tomé Apóstolo. Vamos fazer uma leitura do Santo Evangelho deste dia, da celebração deste dia, e um comentário, a partir dos termos também que o Evangelho, do contexto do Evangelho, dentro da globalidade do Evangelho de São João, bem como a análise, um comentário próprio do texto em si, com alguns termos bastante significativos dentro do próprio texto, que diz assim: João capítulo 20, versículos de 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com os outros discípulos quando Jesus veio a primeira vez. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei de modo algum. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados, felizes, os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Bom, Tomé como símbolo da dúvida humana. O texto, como vimos, começa apresentando Tomé, um dos 12 discípulos. Seu nome vem do aramaico Toma, que significa gêmeo, traduzido para o grego como Dídimo, Dídimos ou Dídimos, também significando gêmeo. Isso pode indicar que ele tinha um irmão gêmeo, literalmente, ou pode ser simbolicamente que Tomé represente uma duplicidade espiritual, um gêmeo espiritual. Aquele que duvida e aquele que tem fé, convivendo na mesma pessoa. Então, dídimo é palavra que significa gêmeo no grego, que vem do aramaico toma, que significa também gêmeo, que pode, claro, significar que Tomé tenha tido um irmão gêmeo, mas também pode simbolizar essa duplicidade espiritual. Dúvida e fé presentes, convivendo na mesma pessoa. Tomé não estava com os outros discípulos quando Jesus apareceu pela primeira vez, ressuscitado. Quando eles dizem para ele, para Tomé, vimos o Senhor. Horal, que é o verbo ver, em grego. Vimos o Senhor, horal. Pode significar não só ver, mas também perceber, compreender. Horal é o verbo ver no sentido mais espiritualizado, é a visão da fé. Tomé responde que precisa de uma exigência, de uma condição. Se eu não vir, se eu não puser, se eu não vir a sua chaga, se eu não puser o dedo no seu lado, o verbo aqui é crer, que significa, ou aliás, em grego,
pisteo, que carrega um sentido de confiar, não apenas de acreditar num fato, mas também de confiar que aquilo de fato aconteceu. Então veja, eles viram, os discípulos viram no sentido espiritual, da visão da fé, viram e tiveram fé, acreditaram, confiaram, coisa que Tomé aparentemente não tem. Se eu não vir, se eu não puser, não terei fé, não confiarei, não acreditarei. Então, sua negativa, de modo algum acreditarei, mostra uma fé, então, condicionada, baseada na necessidade de prova sensorial, isto é, de tocar, uma prova de experiência, de pôr a mão. O verbo aqui, para ver, é eido, no passado, no sentido mais racional e perceptivo, de conhecimento, de ver com a mente, né? No sentido mais racional e sensitivo, perceptivo, de perceber. Ele quer tocar os sinais. Sinais em grego se diz typos, marcas impressas. As marcas impressas dos cravos, dos relos, dos pregos de ferro. Ele quer ver o lado perfurado de Jesus. A pleura, o lado significa pleura, o lado do corpo aludindo, o lado do corpo de Jesus, aludindo à lança que o soldado perfurou o lado de Jesus, a pleura de Jesus, em João 19:34, na narrativa da paixão. Ele procura a evidência da crucifixão para crer na ressurreição. Jesus até respeita Tomé, mas corrige a sua dúvida. Jesus respeita Tomé, mas corrige a sua dúvida. Passado 8 dias, octo. O que simboliza dizer esses passado 8 dias? Significa o símbolo de um novo começo na tradição cristã. Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. O 8º dia, na tradição cristã, é um recomeço. Um primeiro dia de um novo tempo, de uma nova criação. Então, passado 8 dias, símbolo de um novo começo na tradição cristã, o 8º dia é o início da nova criação. Jesus aparece aos discípulos que estavam com as portas trancadas, kleissó, fechadas com tranca, quer dizer, bem fechado, kleissó, indicando novamente o caráter glorioso e espiritual do corpo ressuscitado de Jesus. Jesus saúda os discípulos, a paz esteja convosco. No grego, eirene hymin. Eirene hymin. Ecoando o tradicional cumprimento hebraico, Shalom Aleichem. Essa paz não é apenas ausência de conflito, mas plenitude, reconciliação e restauração espiritual. Veja bem a saudação de Jesus. O que significa a paz esteja convosco? Significa uma plenitude, uma reconciliação integral, uma restauração espiritual da vida humana, do ser humano, com o cosmos, com a criação e com o Criador, com Deus. É uma harmonia completa e perfeita da criatura e de todas as criaturas com Deus. É a nova criação. É a paz do paraíso. Jesus então se volta a Tomé e convida-o a tocar suas feridas. Os verbos usados são balo, pôr com intenção. Põe aqui as suas mãos, os seus dedos. E fefo, ferro, aproximar. Ferro, desculpa, feio. Não é feio porque é feio, não, é feio. Deixa eu aumentar aqui o texto que eu escrevi, porque a minha vista às vezes falha.
Exatamente isso. Então Jesus se volta a Tomé e convida a tocar as suas feridas. Os verbos usados, balo, por com intenção, e ferro, ferro. Aproximar, aproxima, vem até mim, com a intenção de pôr as tuas mãos. São imperativos como ordens gentis que chamam Tomé à ação e ao contato real. A ação e ao contato real. Ele conclui com um apelo direto. Não sejas incrédulo, apistós. Se pistós é aquele que acredita, apistós é aquele que não tem fé, aquele que é incrédulo. Mas crente, pistos, não sejas apistós, mas seja pistos. Não sejas incrédulo, mas crédulo, crente. Apistós carrega o peso da infidelidade, da desconfiança. Pistos, por outro lado, implica fidelidade e confiança, não só em um fato, mas em uma pessoa. E aqui no caso, claro, Jesus. Então, confiança não só no fato, mas confiança na pessoa de Jesus. Isto é fé, confiar em Jesus. Terceiro ponto, a profissão de fé mais elevada é aquela de Tomé. Tomé responde com uma das mais importantes declarações teológicas do Novo Testamento. Senhor e meu Deus. Desculpa, é a gripe. Senhor e meu Deus. É uma declaração teológica das mais importantes do Novo Testamento. Em grego, ho Kyrios mu kai ho theos mu. Olha que bonito. Ho Kyrios mu kai ho theos mu. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Ou meu Senhor e meu Deus. Kyrios, Senhor. Título usado na Septuaginta, ou na Bíblia dos 70, ou na Bíblia grega do Antigo Testamento, traduzido do hebraico para a língua grega. Kyrios é utilizado para traduzir o nome divino de Deus, que não se pronuncia no hebraico, que transliterado para o português dá YHWH, que o pessoal costumou falar Yahvé, mas não se pronuncia. Deveria apenas usar a palavra Senhor quando aparecer essa expressão YHWH. Então é o título, é a palavra usada na Bíblia grega para se traduzir nome divino. Kyrios, ou seja, Tomé reconhece Jesus como o Deus do Antigo Testamento, como Deus encarnado, como Deus presente, coisa que é tão específica no Evangelho de São João. E o verbo de Deus, o próprio Deus, se fez carne. Theos, a palavra grega para dizer Deus. É a única vez nos evangelhos que um discípulo chama Jesus diretamente de Deus. Olha que interessante. É a única vez nos evangelhos que um dos discípulos chama Jesus diretamente de Deus. Por isso que é a profissão de fé, uma das profissões de fé mais elevadas de todo o Novo Testamento. Aqui diretamente, além de reconhecer Jesus como o Senhor, como o Deus do Antigo Testamento, reconhece Jesus como Deus, chama Jesus de Deus. Jesus é Deus, meu Senhor e meu Deus. Esta resposta, no entanto, não apenas anula sua dúvida, não apenas anula a dúvida, mas se torna o ápice cristológico do Evangelho de João. O ápice cristológico do Evangelho de João. Depois de caminhar com Jesus, ouvir seus ensinamentos e ver os sinais, Tomé, o último a crer, faz a confissão mais plena de fé.
Olha que bonito. Então, não apenas anulou a dúvida de Tomé, mas faz o evangelho chegar no ápice cristológico. O evangelho de João chega aí no ápice cristológico. Depois de caminhar com Jesus, ouvir seus ensinamentos e ver os sinais, Tomé, o último que crê, faz a confissão mais plena de fé, que Jesus é o Senhor e que Jesus é Deus. Desculpe a tosse, a gente vai falando muito e começa a tossir. E eu não vou editar esse vídeo porque eu não tenho condições para isso agora. E por fim, a bem-aventurança para os que creem sem ver. É a última parte do texto. Jesus conclui com uma declaração que ultrapassa o momento histórico, aquele momento, e declara uma bem-aventurança, uma felicidade. Porque me viste, Tomé? Porque me viste, roral. Aí já é visão de fé. Creste, pisteuo, o verbo pisteuo. Porque me viste, creste. Bem-aventurados, makarioi. Makarios no singular, bem-aventurado. Makarioi no plural, bem-aventurados. Ou felizes, santos. Bem-aventurados os que não viram e creram. Os que não viram e creram. Makarioi, bem-aventurados. Termo usado nas bem-aventuranças, do início do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, significa felizes, abençoados por Deus. A contraposição entre roral e eidó, porque que os que não viram, eidó, pode sugerir níveis de percepção. Um mais sensorial, de ter que tocar, outro mais racional ou espiritual. Esta frase é dirigida a todos os cristãos posteriores, dirigida então a nós também. Nós, que não vimos fisicamente o Cristo ressuscitado, mas cremos por meio do testemunho dos apóstolos. É uma bem-aventurança não baseada em visão ocular, em visão física, mas em fé, em visão da fé, em fé gerada pela palavra e pelo Espírito Santo. Nós somos pessoas que duvidamos, mas precisamos caminhar para a visão da fé. Como Tomé, há em nós também essa duplicidade, dúvida e fé. Então, para uma reflexão espiritual, a fé, pistes, de Tomé, surge não pela lógica, mas pelo encontro com o ressuscitado. Nós nos encontramos com o ressuscitado, procuramos, como Tomé, querer nos encontrar com o ressuscitado para chegar à fé. Então a fé de Tomé não surge da lógica, de raciocínios humanos, mas um encontro com Jesus ressuscitado. Aí que surge a verdadeira fé. Se a gente não se encontra com o ressuscitado, não chegaremos à plenitude da fé. A incredulidade, a pistia de Tomé não o exclui, mas serve como ponte para a maior confissão de fé do Evangelho. A incredulidade que serve como ponte para a maior confissão de fé do Evangelho. E um terceiro, o texto reafirma que a fé cristã é confiança pessoal em Jesus como Senhor e Deus, mesmo na ausência de provas visuais. Então vamos ficar com isso. O texto, então, nos leva a refletir que a fé cristã é uma confiança pessoal. A fé é uma confiança pessoal em Jesus, como Senhor de tudo e como Deus Criador, que nos dá a chance de participar dessa nova criação, da paz messiânica, da paz integral, do shalom. Mesmo que a gente não consiga ver isso com os olhos, mesmo que a gente não tenha provas visuais nem científicas, procuremos então nos encontrar com o Senhor Jesus.
chegando à plenitude da fé e testemunhando essa fé, para que o mundo creia e todos um dia possamos chegar à plenitude da paz messiânica. Peço desculpas pela tosse, pelos engasgos aqui, mas fica aqui a minha reflexão, a minha contribuição, quem sabe, se você quiser aproveitar para esse dia de São Tomé, que celebramos a festa de São Tomé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça-nos crescer na fé e na amizade com Jesus, que é nosso Senhor, que é nosso Deus, meu Senhor e meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. A paz esteja com você.